É isso aí, bom dia, queridos, graça e paz. Mais um dia começando, mais uma semana começando e já estamos no dia 3 de novembro de 2025, isso mesmo, o penúltimo mês do ano de 2025. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E por isso seja louvado e adorado esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. E é esse Deus agora, queridos, que nós vamos estar falando com Ele, orando a Ele. Amém? Senhor, Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renovou-se nesta manhã. Seja feita, ó Deus, a sua vontade, assim na terra como no céu. E a ti, ó Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Em tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando neste dia. Os coloco todo em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. E que a tua presença, ó Deus, em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que também seja repreendido neste dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de contenda, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de ódio, de inveja, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E nessa manhã eu quero trazer para nós um tema bem interessante, que é a gratidão como resposta ao amor de Deus. E o texto que nós vamos usar está aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte, abre aspas, mas Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, como é que está a sua gratidão como resposta ao amor de Deus? Então, imagine um momento, né? Só por um momento, uma cena que emociona o coração. Ou seja, imagine um filho perdido vivendo em rebeldia, afastado da casa, distante do amor do pai. Mas um dia, esse pai, movido por amor incondicional, decide ir ao encontro do seu filho sem esperar nada em troca. Então ele busca e perdoa e acolhe de volta esse filho. Né? Mas como que o filho reage? Com gratidão, com reconhecimento por esse amor imerecido. Eu estou trazendo isso por quê? Porque nesses dias nós tivemos uma operação militar no Rio de Janeiro e muitos jovens ali que estavam envolvidos no crime, famílias são evangélicas, alguns. Né? Eu fui pastor no Rio de Janeiro, onde algumas mães choravam pelos filhos, porque estavam envolvidos na vida criminal, no tráfico de drogas, mas são pessoas que carecem da misericórdia de Deus. Agora, pense em cima dessa narrativa que eu estou trazendo aqui, mas pense na nossa história com Deus. Deus que é o Pai Celestial, que nos busca, nos perdoa, nos acolhe, mesmo quando estamos longe dele. Agora, como deve ser a nossa resposta a Deus? A gratidão. E é essa gratidão, né, uma expressão natural de amor que Deus derrama sobre nós. Então, quando nós olhamos para o contexto histórico da carta aos Romanos, ela foi escrita por Paulo por volta do ano 57 depois de Cristo, numa época de grande agitação social e religiosa. Os cristãos estavam enfrentando perseguições e a comunidade era composta por judeus e gentios. E esses judeus e gentios, eles tinham realidades culturais distintas. Então Paulo, o apóstolo aqui, buscava ensinar sobre o plano da salvação. Enfatizava que a justificação vem pela fé
e não por obras. E Romanos 5, especialmente, esse que nós lemos aqui, é uma passagem que revela o amor de Deus de uma forma muito profunda. Mostra que, mesmo enquanto éramos inimigos, Ele nos amou. Então, para os cristãos daquele tempo, essa mensagem era revolucionária. Estava revolucionando a fé. Ou seja, Deus nos ama mesmo em nossa condição de rebeldia, condição de como rebeldes. Então, essa graça exige de nós o quê? Uma resposta de gratidão, louvor e adoração. E no cerne da mensagem de Romanos, capítulo 5, versículo 8 que nós lemos, está o amor incondicional de Deus, que foi demonstrado na cruz. Então aqui a teologia paulina, teologia de Paulo, os ensinos de Paulo, destaca que somos justificados pela fé e não por nossos méritos, de acordo com Romanos 3, 28. Então o amor de Deus se manifesta de uma forma máxima na cruz. Há muitos anos atrás, eu fui pregar numa igreja e o Ministério do Louvor estava cantando uma música assim: o melhor de Deus está por vir. Aí cantou outros louvores, mas eu empreendi nesse daí. O melhor de Deus está por vir. Aí foi passada a palavra para mim, eu falei: irmãos, o melhor de Deus já veio. E chama-se Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele deu o seu único Filho. O melhor de Deus, ele deu por mim e por você. Sabe? Então, essa graça não é algo que conquistamos, mas é um presente gratuito do próprio Deus. Então a resposta adequada a esse amor é a gratidão genuína, reconhecendo que tudo vem de Deus. Então essa gratidão não é apenas uma emoção passageira, exige uma postura de vida, uma expressão de reconhecimento pelos sacrifícios de Cristo. Por que acontecem poucos milagres hoje? Porque a gratidão não está no coração do homem. Pessoas não são gratas. Nós olharmos para os milagres realizados na Bíblia, por exemplo, o centurião, a cura do seu servo, meu Deus do céu, o homem era grato a Deus. Nicodemos, um homem grato a Deus, sabe? E tantos outros. Nós vamos ver ali as pessoas, aquela mulher que recebeu, a mulher do fluxo de sangue, pessoa que buscou a cura em vários lugares, mas encontrou em Jesus, por causa da fé dela. Então, quando nós analisamos Romanos 5:8, eu vou ler mais uma vez aqui, que diz assim: mas Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, de ter o seu Filho morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a palavra aqui usada na frase Deus demonstra, que é o enianosen do grego, uma palavra que indica uma prova clara, uma demonstração pública e inequívoca, sem erro, sem equívoco. Então aqui Deus não apenas declara o seu amor, mas o manifesta de forma visível e irrefutável. Visível e irrefutável. E a frase o seu amor, né, que é o toi aiane autou, e tem uma palavra grega aqui que é ágape, refere-se a uma prova clara aqui, né, ao amor incondicional, sacrificial, que busca o bem do outro, independentemente das circunstâncias ou méritos, sabe? O amor de Deus. Deus provou o seu amor para conosco. E essa palavra para conosco, né? Essa frase enfatiza que esse amor é dirigido a nós, a seres humanos, incluindo aqueles que eram inimigos de Deus. E foi o que Jesus falou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E tem uma frase longa no versículo que diz: pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Então aqui, morrido, né?
O verbo demonstra está ligado a uma ação de Cristo na cruz, que é a máxima expressão do amor de Deus, do amor divino. Ou seja, a morte de Jesus é a prova definitiva do amor de Deus por mim e por você. E isso exige gratidão. Nós devemos ser gratos por aqueles que sacrificaram algo por mim e por você. Os filhos hoje não são gratos pelo que os pais fazem por eles. Muitos acham que os pais estão errados quando os pais corrigem para querer algo melhor na vida deles. Eles não sabem o que é gratidão, filhos ingratos. Muitos hoje. Né? Então, e a última frase do versículo é: sendo nós ainda pecadores. Aqui destaca o fato de que o amor de Deus nos alcançou quando estávamos em pecado. Estávamos na condição de incapaz de merecer ou responder ao amor de Deus. Mas Deus nos amou primeiro. E uma curiosidade aqui é que o termo grego amartolos, né, que é de pecadores, indica pessoas que vivem à margem da lei moral de Deus. Mas Deus nos amou antes de nós merecermos qualquer coisa. Deus nos amou primeiro. Então o texto reforça que, Romanos 5,8, reforça que o amor de Deus não depende de nossa condição. Por quê? Porque é um ato da graça de Deus que nos alcançou enquanto nós estávamos ainda distantes dele, afastados de Deus. Deus nos amou. E o texto lá de João 36, que é um versículo conhecidíssimo, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu seu filho unigênito. Então aqui mostra o amor de Deus como origem para a salvação da humanidade. A origem da salvação da humanidade está no amor de Deus. E na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim, abre aspas: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho ao mundo. Então aqui reforça a manifestação do amor divino na encarnação e na morte e ressurreição de Jesus, por mim e por você. E na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 4 e 5, diz, abre aspas, Deus, sendo rico em misericórdia, nos fez vivos em Cristo Jesus. Ou seja, evidencia que o amor de Deus nos ressuscitou espiritualmente em Cristo Jesus. Então, quando nós aceitamos Jesus, nos batizamos, nós somos chamados da morte para a vida. Então, essas referências cruzadas reforçam a centralidade do amor de Deus, que foi demonstrado na cruz por Cristo, como base para a nossa gratidão, que deve ser a resposta ao amor de Deus. Se nós olharmos para a história da igreja, a história em si, nós vamos ter um exemplo marcante, que é a história de William Wilberforce, que ele viveu ali de 1759 a 1833. Ele lutou contra a escravidão na Inglaterra. E apesar da sua posição privilegiada, Wilberforce, ele foi profundamente tocado pelo amor de Deus, que o levou a dedicar sua vida à causa da justiça. Quem ama a Deus busca a justiça. Então sua gratidão ao amor de Deus motivou ele a combater o mal, demonstrando que o entendimento do amor divino produz uma vida de ações concretas por amor ao próximo. A ação concreta por amor ao próximo é uma demonstração que o amor de Deus está na sua vida. Outra situação interessante também é a história do Dietrich Bonhoeffer, né, que é um teólogo alemão que ele era um teólogo alemão que durante a Segunda Guerra Mundial respondeu ao amor de Deus com coragem e resistência contra o mal, mesmo diante do risco da sua morte. Então a sua gratidão ao amor de Deus levou ele a um compromisso profundo com a justiça. E mesmo ele sendo alemão, ele foi executado. Ele foi para os campos de concentração. Então,
Romanos 5,8, que nós lemos, aponta diretamente para Cristo. Cristo como a expressão máxima do amor de Deus sobre a humanidade. Então a morte de Cristo na cruz foi a prova definitiva que Deus tem um amor incomensurável por mim e por você. Então, para refletirmos verdadeiramente essa gratidão, aí nós somos chamados a olhar para Cristo e reconhecer que tudo que somos e temos é resultado desse amor, do amor de Deus, que é um amor incomparável. O nosso amor a Deus deve ser uma resposta natural, em forma de gratidão. E esse amor se manifesta na obediência, na gratidão e no compromisso de viver sob a orientação de Deus. E o interessante é que nisso tudo exige de nós uma aplicação prática no dia a dia. Como é que pode ser nossa vida prática no dia a dia em relação ao amor de Deus? A gratidão que nós devemos ter a Deus. Como nós podemos expressar na prática a nossa gratidão a Deus? Essa é a frase correta, né? Primeiro ponto, reconhecer o amor de Deus. Nós devemos refletir diariamente sobre a magnitude do amor demonstrado na cruz por Cristo, valorizando esse presente. Então, quando nós reconhecemos esse amor de Deus, nós estamos começando a expressar nossa gratidão. E isso aí exige que nós vivamos com gratidão. Ou seja, a nossa resposta ao amor de Deus não deve ser apenas palavra, mas uma vida que expressa gratidão por amor de ações, atitudes e escolhas diárias. Então nós devemos viver nessa condição. Como é que nós expressamos nossa gratidão? Através de ações, que são as atitudes diárias, palavras e até mesmo em pensamentos de gratidão. Puxa vida, imagine você refletindo, puxa vida, obrigado Deus, por tudo que tenho, pelo que eu sou, pela família que eu tenho. Isso é gratidão. E terceiro ponto, amor ao próximo. Ou seja, como resposta ao amor de Deus, somos chamados a amar nossos semelhantes, inclusive aqueles que são difíceis de amar. Nós devemos amar ao próximo. Outro ponto é desenvolver uma vida de oração e louvor. Sabe, às vezes eu me pego assim, tem um louvor que não sai da minha cabeça, algumas vezes. Sabe? E quando eu estou durante o dia e tem um louvor que vem à minha mente e fica ali o dia todo, eu já entendo que Deus está mandando uma mensagem para mim. Está me respondendo em oração. Aquilo que eu apresentei a Ele. Não sei se você já viveu essa experiência, aquele louvor que fica na tua cabeça o dia todo. É Deus falando contigo através daquela letra ali, tem uma mensagem para você. Ok? Então, desenvolva uma vida de oração e louvor. E por último, compartilhe o amor de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui. Compartilhe o amor de Deus. Ou seja, assim como nós fomos alcançados, somos chamados a alcançar outros com a mensagem do amor de Cristo. Compartilhe aquilo que você tem. Compartilhe o amor de Deus que você ganhou gratuitamente. Isso expressa a sua gratidão a Deus também. E eu comentei aqui, né? Por que existem tão poucos milagres nos dias de hoje? É porque as pessoas não são gratas a Deus por aquilo que Deus tem feito. A Bíblia diz que aquele que tem, mais lhe será dado. Se você tem gratidão a Deus, mais coisas Ele fará por você. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, te dê uma semana que está começando alegre, abençoada e próspera, te dê um mês que está iniciando alegre, abençoado e próspero. Tudo isso em nome de Jesus. Graça e paz.